Boa tarde. Oi, Boa Fred, tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tudo tarde, bem? Heitor, Roberto. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Claudino? Boa Boa tarde. tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Estamos hoje aqui reunidos para começar a nossa última reunião desse ano, né? Última reunião de um ano onde fizemos bastantes propostas, bastante, tivemos bastantes entregas principalmente dessa Câmara Setorial. Isso foi muito bom. Estamos com a jornada do fórum acabando de ser estruturada, a programação. Peço só um pouquinho mais de paciência de vocês, né? Na verdade, o processo eleitoral dos municípios ele demanda uma energia muito grande, mesmo que não seja estadual, sempre acaba respingando, né? Sempre tem caminhos cruzados, né? E isso acabou fazendo com que a gente atrasasse um pouco tanto a elaboração como a estruturação do evento, mas nada que vá impedir dele acontecer. Nós estamos acabando de fazer a, a programação e hoje, no mais tardar segunda ou terça, a gente coloca no grupo para que vocês possam apreciar. Conto com a presença de todos, né? Conto com a presença de todos e das suas instituições, se possível, que vai ser um evento muito importante, muito interessante e também um excelente momento onde a gente pode apertar a mão, conversar, né? Onde a gente pode fazer um contato, né? Pessoal, né? Fora da telinha. Acho que isso é muito importante, né? E vamos começar. Hoje vai ser provavelmente uma reunião relativamente rápida, lembrando que nesse nosso espaço, né? Nesse espaço democrático, né? Nós fazemos reflexões importantes e criamos instrumentos importantes para ajudar o legislativo. Vale a pena fazer uma pequena menção, um pequeno lembrete, para que, mesmo que no calor das nossas reflexões, nós tenhamos o cuidado de não colocar palavras com um cunho teológico e nem tampouco, né, que possam ferir, né, os donos da casa. Quem são os donos da casa? São o povo, é o povo, né? Mas é o povo na representação dos deputados, né? Sendo representados pelos deputados. Tá ok? Essa é apenas um alerta e sempre pensando que esses instrumentos que nós usamos para tentar ajustar o legislativo têm que estar em consonância com a própria LERJ, né? Coisas que a gente pode realmente fazer para que a gente acabe não se decepcionando, tentando coisas mirabolantes e não conseguindo. Bom, hoje nós ficamos de acordo com a nossa última reunião. Nossa última reunião, Paulo Millet, né, nosso grande amigo Paulo Millet, nos trouxe, né, um projeto de certificação, né, e nós ficamos na última reunião de fazermos algumas adaptações, algumas sugestões, né, dentro desse projeto. Foi criado um pequeno grupo, né, um pequeno grupo de trabalho que trabalhou bastante, pelo visto, arduamente, e eu pedi para o Paulo apresentar o documento final. E a reunião é mais para que todos avaliem o documento e deem o ok, né, enquanto Câmara Técnica, para que a gente possa seguir adiante. Eu vou imprimir o documento e enviar para o gabinete da Tia Ju, e a partir daí ela toma as devidas providências, ok? Perfeito? Então, meu Ok. amigo Paulo Millet, se você quiser colocar na telinha, a minha equipe vai ter o prazer de te ajudar e a gente pode avaliar esse último objeto, esse último instrumento, essa última entrega feita pela Câmara Setorial de Formação Profissional. Legal. Como é que ficou aí? Apareceu aí? Apareceu. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para movimentar aqui. Não, tá legal, já achei. Bom, conforme a última
Quer dizer, hoje eu esperava até que a gente fosse discutir um pouquinho de G20 aqui, que eu também tenho interesse em discutir e conhecer mais alguma coisa, mas aqui esse eu considero, como o Fred falou, o documento final do nosso grupo, né? É um final agora, é assembleia, tramitação aí devida que foge da minha competência. Mas eu acho que ficou legal, a gente formou um subgrupo que estava eu, o Alexandro, da B Telecom, o Edson Senai e o Márcio, do Instituto Federal, né? E a gente fez 2 ou 3 comentários lá, marcamos. O Alexandre me mandou um roteiro com 7 sugestões, eu peguei, encaixei as sugestões e deixei o nomezinho ali, sugestão, 2 pontos, para ficar localizável. Então, o documento a gente considera que está completo, né? Então, ele trata. Eu tenho os anexos bons que vale a pena serem lidos, né? Porque ele pega o modelo RVA do exemplo da Unesco, né? Do Instituto de Lifelong Learning da Unesco. Então, tem o nome, é WIL Unesco, é bem legal. Foi lá que eu me inspirei no assunto RVA, né? Reconhecimento, validação e acreditação. A gente coloquei uns anexos ODS 4 da ONU, né? Que trata da educação de uma maneira geral, e a educação para a vida inteira, todo momento, qualquer pessoa, qualquer idade, sem necessariamente estar vinculado a uma sala de aula e a uma instituição regular credenciada. Teve uma novidade que apareceu nos últimos meses, saiu o projeto Rede Certifica do MEC, já existia um Resaber do MEC, que trata de certificação de conhecimentos. Eu tentei dar uma olhada, mergulhar um pouquinho. A principal diferença é que são 2 projetos do MEC e tem a ver com reconhecer saberes associados a cursos que existem. Então a pessoa, na prática, aprendeu determinada coisa, aí ele vai fazer uma prova numa instituição ligada ao MEC e que vai dar certificação para ele daquele tema. Diferente do nosso projeto, que é uma certificação de saberes não organizados de uma forma legal. É um programador de inteligência artificial que surgiu há 6 meses. Tá? Agora tem gente capaz de analisar aquilo e dar um credenciamento, dar um carimbo. Então, a ideia é que a Assembleia, né, o Estado aprove um sistema de certificação informal, em que a minha primeira sugestão é vamos priorizar a área de TI, que é a minha, né? Porque tem entidades que tratam desse assunto, né? O Sindicato das Empresas, que eu represento aqui, TI, a RioSoft, a CESP, são entidades que tratam desse assunto. Então, poder ter um carimbo da entidade, só que não é uma entidade que carimba por conta própria, ela vai carimbar porque tem uma lei estadual que permite que ela carimbe o certificado de um cara que aprendeu inteligência artificial na marra com o ChatGPT. Legal, aí você vai fazer um tipo de um teste de avaliação, a lógica do modelo é esse, né? Saberes aprendidos em alguma forma, para você credenciar e dar um carimbo formal para a pessoa poder dizer, ó, eu sei, tem que a certificação da entidade tal. Nossa sugestão inicial é começar pela área de TI e até dar uma prioridade para a recapacitação de adultos e idosos, né? Porque vamos dizer, tá na moda, mas está fácil e é uma tendência forte, né? A pirâmide brasileira está quase que invertendo, tem menos gente nascendo e tem mais gente sobrevivendo à idade. Então a vida útil está se prorrogando, né? Se você pensar 40 ou 50 ou 60 anos atrás, as pessoas de mais idade teriam muito problema para continuar trabalhando, porque elas tinham que sair de casa, se deslocar, pegar um transporte, fazer não sei o quê, e carregar alguma coisa, um peso. E agora a maioria das profissões tem a ver com tecnologia, ela pode fazer de casa, ela pode trabalhar assim, então dá para estender a vida útil das pessoas muito mais. E nessa linha de tecnologia. Eu anexei um anexo lá com tipos de profissões que podem vir a ser, tem uma lista de mais de 10 ou 12 ou 15. Tem uma matéria que saiu há 15 dias atrás, que eu anexei ali também, é uma revalidação do mercado de trabalho. Fala que 14 milhões de profissionais têm que ser reciclados até 2027, requalificados e reciclados. E, normalmente, não é a reciclagem de um assunto que existe, é reciclagem para um assunto que não existe, ou para um tema novo que atravessou. Eu digo ali, por exemplo, quando você pensa em drone, uma coisa é um engenheiro de drone que bolou e inventou um drone. Outra coisa é um fotógrafo que usa drone. Outra é a propriedade agrícola que usa o drone para mapear. E outra usa o drone para fiscalizar. E a polícia que usa o drone. Então, usos de drones são profissões que estão sendo usadas de alguma forma diferente.
totalmente não regulamentado e não existe curso nada parecido com isso. Vale para a IoT, vale para a inteligência artificial, vale para a biotecnologia, vale para um monte de coisas que estão aí surgindo e não tem um carimbo. Então, a lógica do projeto inteiro é esse, né? Eu peguei esses exemplos de fora, né? Anexei lá, tem várias entidades mundiais, vários países que adotam algum sistema de RVA. Aí tem uma lista de 10 ou 12 países lá na Europa que usam isso, Portugal é um deles, tá? Então tem a lógica é essa e a gente priorizou, eu priorizei como sugestão a começar pela área de TI, porque dá para pensar legal em trazer algumas entidades. Mas podem ser, o projeto pode se estender para outras áreas, em que a certificadora pode ser a Associação Comercial do Rio de Janeiro, ou a Associação Industrial tal, ou, né, entidades que entendem de um determinado assunto e possam certificar aquele determinado segmento. Né? Os objetivos são esses 4 aí: reconhecer saberes adquiridos fora do ensino formal, inicialmente na área de TI, requalificação de adultos e idosos, fortalecer a economia digital e criar um sistema de credenciamento eficiente, transparente, com certificadoras. A lógica de as certificadoras têm que ser credenciadas, né? Não posso eu me auto-intitular uma certificadora, não, eu quero um carimbo do governo do Estado. Quero um carimbo, não, tá legal, você vê aqui a minha TI Rio lá, Sindicato das Empresas, não, você está habilitado a emitir certificados do assunto tal. Esse é o espírito do negócio. Tá? Eu listei algumas orientações e premissas, algumas sugestões do Alexandre estão aí dentro. Envolvimento das partes interessadas, tudo que a gente tem que ter preocupações, o marco regulatório, campanhas de conscientização, sustentabilidade financeira do modelo, né, de credenciamento e de reconhecimento, a ideia de monitoramento, sistema de acompanhamento contínuo e integração com políticas que já existam. Né? Então, de repente, você tem outros sistemas de certificação, tem outras coisas, você tem que dar uma olhada, e a gente não conhece todos, para ver onde é que esbarra em alguma coisa possível. Definimos até um cronograma de implantação. Lá no final tem um cronograma mesmo, chutado para 12 meses, tá? Chutado. Né? Coisas que seriam razoáveis de serem feitas ao longo de 12 meses. E as etapas de implantação, eu tinha definido aí que os responsáveis serão definidos posteriormente. O Alexandre deu uma sugestão de definir um comitê gestor no início, para representantes da LERJ, de associações, e né, para ajudar a tocar esse negócio. A ideia ficou legal, eu incluí aqui dentro. Então, as etapas: planejamento, diagnóstico, né? Dar uma olhada primeiro como é que poderia ser isso, a criação desse marco regulatório, né? Que lei que vai embasar isso, quais são as diretrizes e normas, a estruturação do sistema de credenciamento, como é que vai funcionar isso tudo, tanto a lógica da acreditação quanto do credenciamento, né? Credenciar a entidade que vai fazer o reconhecimento. O que mais que a gente tem? A capacitação, essas certificadoras também tem que ter uma regra do jogo, né? Que tipo de habilidade ela tem que ter para ser uma certificadora. Então, a gente vai ter que discutir isso aí para certificar um curso de inteligência artificial, e um de drone, e um de IoT. Como é que é a certificação disso? Não sei, a gente vai ter que bolar. Né? Implantação piloto, né? A ideia de implantação piloto na área de TI, fazer avaliação, mensuração, ajuste e tal, e depois fazer expansão e divulgação para outros setores, fora da área de TI. Tem um monte de profissões que vão necessitar de alguma forma de recapacitação, reajuste em termos da sua profissão. Então, essa é a lógica geral. O cronograma tem o tal do cronograma de 12 meses, com aquelas etapas aí: planejamento, marco regulatório, estruturação, capacitação, implantação piloto, tá? 12 meses. Volto a frisar, é um chute. Tá? E aí, conforme os primeiros meses começarem a acontecer, a gente pode fazer um cronograma mais detalhadinho. Na linha dos anexos, tem uns anexos assim que são bem interessantes. Para quem for dar uma lida, os anexos são bem interessantes. O anexo 1, listei novas tecnologias passíveis de certificação. Tá? Aí tem desenvolvimento de software, tem a programação no-code e low-code, você programa sem ser programador, tem o uso de inteligência artificial, redes, IoT. A IoT serve para qualquer coisa: conexão de equipamentos com sistemas, serve para controle de sinal de trânsito, quer para ver enchente em bueiro, serve para ver propriedade agrícola, drones, né, geral, games, design de games, jogos, probabilidade, campeonatos, tudo isso é uma programação grande. Realidade virtual e realidade aumentada, tem um projeto lá de um metaverso adaptado com a cidade virtual. Uma hora dessa eu apresento para vocês aqui, ficou bem interessante.
cobrindo os ODS da ONU, ficou legal. Cibersegurança, o cyber está total na hora, cada vez que expande a área de cyber, a área de segurança tem que aumentar mais, né? Inteligência artificial de modo geral, né? Aprendendo muito aí, esse negócio vai revolucionar todas as profissões. Não adianta dizer que é hype, que não é, vai atravessar todas as profissões mesmo. Gêmeos digitais, sistemas físicos emulados em paralelo e modelagem 3D, impressão 3D, coisa assim. Só uma lista, assim, eu diria assim, quase que improvisada, de assuntos potencialmente certificáveis e que praticamente não tem profissões associadas àquilo ali, nem curso regular da instituição de ensino tal, regulamentado pelo MEC e tal. Aí, exemplos, eu listei o sistema da Unesco, né, que é o WIL, o Ressaber do MEC, existia já desde 2021, o sistema Ressaber do MEC, que é um sistema de reconhecimento de saberes, mas muito na linha de reconhecer coisas que tenham a ver com uma instituição de ensino, com um curso regulamentado. Então, a pessoa aprendeu, mas aí vai fazer a prova daquele curso para obter o diploma. E foi criado agora, esse ano ainda, a rede certifica também do MEC. Isso me causou no início uma preocupação, será que o negócio nosso está embutido ali dentro? E não está, que a rede certifica credencia entidades de educação já existentes para habilitação de pessoas naquelas atividades que já existe o curso. Então, existe o curso, mas a pessoa não fez. Então, ela vai fazer uma prova correspondente àquele curso lá. Então, é bom a gente dar uma olhada para não esbarrar, mas são coisas diferentes. Aí listei aqui Portugal, na Europa, tem vários na Europa, tem no Canadá, tem na Finlândia, tem na Austrália, tem na Escócia. Vale a pena dar uma passeada. O ODS 4 é o ODS que trata desse lado de aprendizado ao longo da vida para todos. O site da Unesco, do Will. Oi? Não. O site da Unesco é esse, ele diz assim, ó, no mundo atual é necessário aos indivíduos adquirir e adaptar competências, conhecimento, habilidades e atitudes por meio de todas as formas de aprendizagem. Entretanto, os sistemas de qualificação ainda focam no aprendizado formal e nas instituições educacionais. Então, o que eles querem, a gente está fugindo. Princípio básico: fornecer suporte especial por meio de arranjos flexíveis para os que abandonaram os estudos, adultos com necessidades especiais, pessoas de baixos níveis educacionais excluídos do mercado de trabalho, para botar essa turma para dentro, né? Componente de um modelo RVA é o reconhecimento, a validação e a acreditação, os 3 itens ali. A notícia recente é essa, tem 2 semanas aí, que o Brasil tem que formar e requalificar 14 milhões de profissionais até 2027. Notícia da Agência Brasil. Então, tem que formar mais de 2 milhões de novos profissionais e requalificar 12, entre 25 e 27, para atender a demanda da indústria nos próximos 3 anos. Tá? E foi elaborada pela CNI esse estudo. O anexo 6, aí qualificações que não têm similar nas instituições formais, até para separar um pouquinho da rede Ressaber e rede Certifica, né? Habilidades práticas e experienciais, competência desenvolvida no trabalho, no mercado, conhecimentos na prática intensiva, como a carpintaria, artesanato, programação em linguagens específicas e tal, que podem não estar nos currículos. Conhecimentos culturais e tradicionais, competências do voluntariado. A pessoa trabalha de graça numa ONG e tal e aprende um monte de coisa, mas não tem como comprovar que aprendeu e que sabe fazer aquilo. E aprendizagem através do autodidatismo, né? Tem toda uma lógica de cursos gratuitos que se chama MOOC, Massive Open Online Course, né? Tem na internet curso de Harvard, curso de Imperial College, um monte de curso grátis. Aí você faz o curso lá e tem um certificado do Imperial College de Londres. E daí, o que valia isso aqui? Não é nada. Então a gente tem que pensar nessa forma. Então esse é o documento, tá? Eu acho que está no limite do que a gente conseguia produzir. Agora tem que entrar na formalização aí. Muito bom, parabéns. Legal? Muito bom, Grupo. Paulo. Gostei. Desculpa, Luiz. Excelente. A gente só precisa agora colocar ele dentro de um padrãozinho, né? É. Mas eu achei excelente. Mas vamos abrir aqui para que as pessoas possam dar as suas sugestões. Fechando, eu entrego a tia Ju assim que possível, né? Claro. Ok? Deixo a vontade. Heitor, por favor. Então, parabéns aí, Paulo, e ao grupo que trabalhou, né? Ficou muito bom.
além de vocês colocarem os anexos, que ajuda bastante, né, a conhecer outras iniciativas. Eu estava dando uma olhada no sistema da Austrália, que é bem interessante já, assim, relativamente robusto, né? Tanto o sistema formal como a formalização de todos os outros saberes, né? Que seria assim, um pouco desse reconhecimento de saberes que tem sido discutido aqui no Brasil, né? Mas caminha devagar essa coisa da certificação, etc. Na Austrália, eles têm uma pegada um pouco, assim, me pareceu um pouco mais prática também, né? Verdade. E a grande preocupação nossa de quem vai aceitar alguém que tenha um determinado saber, uma competência, habilidade numa determinada área que não tenha um reconhecimento é a insegurança de saber se aquela pessoa de fato sabe aquilo que ela diz que sabe, etc., né? Então, quando você tem algum mecanismo de certificação oficializado, dá para quem vai empregar, para o empregador, a segurança de fato, né, contratar aquele profissional. E quanto mais novas as profissões, mais difícil é você conseguir isso, né? Porque o sistema formal, né, de capacitação, mesmo de recapacitação, né, de requalificação das pessoas, ele avança mais lentamente do que o avanço atual das novas profissões. A coisa está muito dinâmica. Então, tudo que a gente puder fazer nessa direção de criar mecanismos que certifiquem as pessoas, né, que você, de fato, dê a ela a possibilidade de avançar, né, para alguma coisa melhor na vida através daquele conhecimento que ela tem e que agora ela pode certificar a todos que ela tem, eu acho isso muito, muito, muito importante, né? Então, tá de parabéns aí. Agora, o prazo, o Paulo falou que chutou, e eu acho que o prazo, de fato, não vai ser esse, né? Só na Casa Legislativa aprovar qualquer marco já é um tempo enorme, né? Fora os desdobramentos depois. Mas isso daí é uma coisa para se começar a fazer. Se não começar, né, Paulo? Não, não anda, não Verdade. vai para lugar nenhum. Parabéns. E pode ser pioneiro no Brasil, né? A gente pode ser pelo Rio de Janeiro, dar uma largada para Sim, fazer um projeto pioneiro. sim. Eu acho que o Rio de Janeiro ficou muito tempo para trás, né? A gente precisa agora avançar aí no país, nas iniciativas. Está de parabéns. É isso mesmo, Heitor. Tudo que temos que aprovar demanda de tempo, até porque demanda de discussões, reflexões, né? Quando parte, né? Quando chega aqui na Assembleia Legislativa, isso já começa a tomar uma outra dimensão e todos os representantes de todos os pedaços da sociedade vão discutir isso. Mas é isso mesmo. A gente tem que começar em algum momento e vamos começar, né? Ana Shirley, por favor, Boa a palavra tarde. é sua. Obrigada, Fred. Boa tarde a todos. Eu cheguei um pouquinho atrasada, que estava lutando com o Zoom para entrar, né? Mas deu tudo certo. Eu queria parabenizar o Paulo pelo trabalho que foi feito. No Brasil, nós estamos muito atrasados em relação a essa questão da certificação. Muitos países já têm esse trabalho realizado há muito tempo, não é? O que dá uma dinâmica ao mercado de trabalho muito maior em momentos que nós passamos de grande recessão e a questão burocrática do título que nos é cobrado o tempo todo, esse trabalho de certificação, de reconhecimento de competências várias é algo fundamental. O único comentário que eu gostaria de fazer em relação à proposta do Paulo é que nós tenhamos uma legislação que seja bastante ampla, porque assim como ele cita a TI nas suas variáveis e nas múltiplas possibilidades profissionais e de trabalho atualmente, também na área de gestão nós passamos por isso, não é? Foram criados cursos de gestão, por exemplo,
cursos de gestão de questões hídricas, gestão de resíduos sólidos. Então, veja, são conteúdos muito atuais que até o momento nós não temos certificações, a não ser pela via formal. Mas tenho certeza que muitos profissionais já atuam nessa área e precisariam de uma certificação para o reconhecimento do trabalho que realizam. Então, a minha única observação é no sentido de que essa legislação que será criada tem uma visão muito ampla das possibilidades de trabalho que o mercado oferece. Eu acho isso muito importante, não só para a TI, mas para a área de gestão e demais áreas que carecem dessa certificação. Quanto mais amplo for o processo legislativo, eu acredito que nós tenhamos uma abrangência e possibilidades significativas maiores em termos de trabalho para o Rio de Janeiro. Ok, obrigado, Ana. Algum comentário? Não? Então, Mari, Oi, boa tarde a todos. Parabéns, professor Paulo Millet, pela, né, excelente, né, colocação, ideia. Parabéns aos colegas também, professor Heitor, Shirley, que fizeram aí suas observações. E eu gostaria de trazer como contribuição uma ideia que vai mais ou menos ao encontro, né, do que vocês estão falando, e que é para a gente refletir, né, como contribuição. Por que não criar uma agência, né, certificadora, nível, sei, Rio de Janeiro, posteriormente poderia ser em nível nacional, mas essa agência certificadora seria da seguinte forma: ela teria critérios, né, critérios de uma base comum, né, e que certificaria, tipo um instrumento de avaliação de curso do MEC. Então, teria um critério de instrumentos de avaliação para essa certificação e que cada área, né, pudesse se cadastrar nessa agência certificadora para se utilizar desse instrumento para fazer a certificação dessas profissões. Que daí cada área, de acordo com as suas especificidades, formaria, né, subcomissões dentro dessa agência certificadora e ficaria responsável para avaliar e certificar essas subprofissões. Não sei se eu consegui passar mais ou menos a ideia. então essa seria uma sugestão que estivesse dentro do documento a criação de uma agência certificadora, não é isso, Mari? Isso, com critérios, né, definidos, que criaria seu instrumento e que abrigaria essas subcomissões de acordo com a área da certificação, mas que todas essas comissões utilizariam um instrumento básico, né, para avaliação dessas certificações. Ok. De Sugestão? alguma forma, isso está razoavelmente ali dentro, né? Na linha dos estudos, como formalizar a criação da certificação. Quem vai Isso fazer? Então, seria a formalização. Aí então talvez tem essa passasse. etapa de como é que vai ser feito. Então, é a sugestão que encaixa ali. Então, Seria uma das sugestões, que vai, né, ao encontro mais ou menos que a Ana Shirley falou, de criar uma legislação, talvez também para criar essa, né, essa agência certificadora, alguma coisa que também fundamentasse, né, legalmente a criação dessa agência certificadora, que aí a ideia seria ser uma agência certificadora, né, que abarcasse um a instrumento. ideia é que tenha um credenciamento de entidades certificadoras. Aí tem uma regulamentação, como eu citei como exemplo, a associação comercial poderia ser Uhum, uma. Cada uma se isso. credenciaria para ser certificadora no seu segmento, como Exatamente. a Utilizando um CRA ou instrumento, a Associação Comercial ou a TI Rio, dentro de uma lógica mas geral.
O projeto Isso, é esse. O mas projeto é esse. utilizando um instrumento básico, tá, Gilson? Claro. Só se cada um utilizaria para a sua área. Então, de certa forma, a sugestão da Mari já está contida dentro do documento, né? Já. Já está contido dentro do documento. Ok. Mais alguma colocação a respeito da fala de Mari? Não? Ok. Roberto? Boa tarde a todos. Boa tarde a você, Fred, a todos que estão aí. Parabéns, Paulo Millet, pelo trabalho apresentado e todo o grupo envolvido. Mas o que eu queria comentar tem muito a ver com certificação, porque, para mim, quer dizer, essa visão das entidades certificadoras, né, é um ponto nevrálgico nisso aí, é um ponto central, né? E como é que isso seria feito, Paulo? Essa era a minha pergunta. Eu sei que a gente está dando tratamento como um todo, né? Mas haveria algum documento, de alguma forma, né, que habilitasse as entidades a se colocarem como entidades certificadoras e para algumas áreas específicas? Por exemplo, você citou a associação comercial, como poderia ter citado a Firjan, ou Cefet, ou qualquer outra dessas, né? Como é que vocês imaginam esse processo na prática? Não, a proposta aí é uma lei, é para a Assembleia Legislativa criar uma lei no Estado regulamentando esse assunto. Tá? Então, vai ter critérios para credenciar as certificadoras. Então, a associação comercial pode se candidatar a ser uma certificadora do assunto A, B e C. A TI Rio pode se credenciar para ser uma certificadora dos assuntos X, Y, Z. Dentro da lei que for criada. Essa sugestão aí para te ajudar, um roteiro desse, para criar a lei que embasa esse assunto. Essa é a ideia. E aí, na prática, vamos dizer, a TI Rio foi credenciada como uma entidade certificadora na área de TI. Então, ela vai se estruturar dentro da lei para que as pessoas que aprenderam na prática, aí eu aprendi na prática a ser um programador, o exemplo aqui da sustentabilidade, é uma área nova e cheia de coisas. Eu aprendi os 17 ODS da ONU nos últimos 2 anos, nunca tive um curso de nada. Agora, se eu precisar comprovar, eu não sei. Eu sei, mas não sei comprovar nada. Então, essa lógica de que entidades habilitadas possam carimbar e dizer, não, essa pessoa sabe equivalente do que um outro curso qualquer, mas ela já tem uma habilitação nesse assunto. Essa é a mecânica, né? Então, claro que cada entidade dessa teria que se aparelhar, se organizar para fazer essa certificação. É o que está mais ou menos dito aí. Ok, Paulo, muito obrigado, tá? Tá legal. Ok, Alessandro? Boa tarde a todos novamente. Primeiramente, Paulo, parabéns. Está bem bacana, né, o seu texto. Eu acho que tiramos algumas dúvidas que poderiam ter ali. E essa parte da certificação é realmente uma parte que pode dar aí alguma divergência e tal, né? Na minha cabeça, a certificação poderia ser feita através de entidades de ensino, né? Até escolas técnicas, né? Universidades, porque elas já têm um know-how, uma expertise nesse tipo de trabalho. Elas já fazem isso. Aqui na UF a gente já faz isso, né? Então, acho eu que poderia colocar ali talvez uma secretaria própria, né, dentro dessas entidades de ensino, uma secretaria própria para acolher essa demanda. Mas creio que não seja necessário você criar algum órgão público justamente para isso, especificamente para isso, Não. né? Eu acho que a gente estaria ali é, colocando uma coisa a mais no sistema público que não é necessário existir somente por aquilo ali. A gente já pode encaixar isso dentro das universidades ou dos conselhos regionais, né? O CREA, CRM, também seria uma saída. Enfim, a gente poderia pensar nisso de uma forma mais detalhada a posteriori. Mas, nesse momento, eu acho que uma grande caminhada começa com um pequeno passo, né? Eu acho que esse passo tem que ser dado, depois a gente vai alinhando, vai tirando, colocando na rota o projeto, né? O negócio é começar, né? Depois a gente vai vendo as demandas que não foram cumpridas ou se tiverem alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido. Mas parabéns, de novo, parabéns. Ficou muito legal.
Legal. Obrigado, Alessandro. Mari, mais um. Levantou de novo a mãozinha. Vamos Não, lá. estou tentando abaixar. Não, a Mari. A Mari. A Marizinha É, abaixou. não, eu abaixei, levantei de novo. É o seguinte, na, a minha ideia, na realidade, é uma agência certificadora. Não são certificadoras. É uma agência certificadora no Rio de Janeiro. Ponto. Vamos esquecer até o nacional no momento. Vamos fazer um projeto piloto, agência certificadora Rio de Janeiro. Essa agência, ela teria comissões ou subcomissões que atenderiam, avaliariam as profissões específicas. Mas a certificação sairia por essa agência certificadora. Não seria a Fijan que ia certificar, não seria o Senac que ia certificar, não seria a escola que ia certificar, o fotógrafo do Doni que ia certificar. Não. Essa é uma agência certificadora. Ok, então é um pouquinho Então, tá. diferente. Tá Isso sugerido É é uma diferente, agência. é É uma diferente da agência proposta, né? certificadora. É, É uma A agência proposta, certificadora. Mari, a proposta não foi Aham. essa, né? A Não, proposta eu foi sei, eu que estou dando uma credenciar sugestão, é. credenciar entidades que já existam especializadas nos determinados segmentos, para que essas entidades que já existem sejam certificadoras daqueles segmentos. A ideia não era criar uma agência central de certificação. Mas tudo bem, Mas a é uma gente não ideia, está. mas não É uma era essa, ideia. É não era porque essa a ideia eu estou do pensando no projeto. sentido de que, como o senhor mesmo falou, professor Paulo, profissões novas, não existem ainda especialistas nessa área. Estou pensando assim, não Pois existe é, não, ainda. quando eu propus a área de TI, é porque eu sou do segmento, eu sei que tem Uhum. várias profissões surgindo lá e eu sei que nós teríamos condições de criar uma equipe para certificar aqueles conhecimentos. Aí vai formar pessoas especializadas na área de inteligência artificial ou de drone e tal, para poder certificar os outros. Cada um dentro do seu segmento, em vez de criar uma estatal que vai cuidar das certificações do Estado. A gente não pensou nessa direção. Tá. a gente poderia pensar, a gente poderia fazer assim, Paulo. A gente poderia deixar opções, porque na verdade que esse documento vai apresentar uma nova ideia, vai colocar uma nova ideia, e essas reflexões elas vão ser adensadas, trabalhadas e vai. Então a gente deixa em aberto a sugestão que você deu, a sugestão que Mari deu, são opções, né? São possibilidades, né? E deixa que quem levar isso adiante vai começar a refletir qual vai ser a melhor forma de fazer, né? Eu creio que poderia ser assim. O que você acha, Paulo? Não, pode ser, Eu como campo queria de fazer opções um até. comentário, Fred. Sim, Ana, por favor. Eu queria fazer um comentário sobre isso, a questão da certificação. Nós temos entidades de classe, nós temos instituições preparadas profissionalmente para esse tipo de trabalho, assim como o Paulo comentou. Então, nós estaríamos criando uma reprodução daquilo que já existe, tendo em vista que nós temos hoje conselhos, entidades que têm esse perfil e que, na sua essência, dos seus objetivos básicos, estão direcionadas a fazer esse reconhecimento, reconhecer novos profissionais, e por isso eu acredito que nós não devêssemos criar algo que pudesse até, de alguma forma, retirar essas credenciais que já são próprias dessas instituições que, por longos anos, construíram isso em relação ao mercado, em relação às organizações, em relação até à representação estatal. Então, eu ficaria dentro da linha do Paulo Millet em relação a essa questão da certificação e daquilo que as entidades já organizadas trazem como perfil próprio de cada uma, observando com amplitude esse aspecto.
Obrigado, Ana. Eu costumo eu tento me manter o mais neutro possível, né? Faz parte do meu, de onde eu sento, né? Ficar o mais neutro possível e deixar que vocês discutam. Mas, sem dúvida nenhuma, Mari, eu entendo a tua preocupação, mas talvez, da forma que o Paulo tenha colocado, seja uma coisa mais rápida de acontecer, tá? Porque você imagina, você vai criar todo um sistema, aí a coisa começa a complicar um pouco, né? A você já usar o sistema que já existe, né? Se torna talvez uma coisa mais rápida, né? Desculpa eu ter me metido aí, mas é uma observação, né, que eu acredito que seja pertinente, tá? É. Desculpa. Fazer um comentário. Esse mundo da certificação não é novo, né? A gente tem as escolas, colégios e universidades são certificadoras, certifica Sim, aquilo que a pessoa aprendeu. Aí fora disso você tem a OAB, a OAB é uma entidade certificadora, né? Você aprendeu em alguma faculdade, se não fizer a prova lá e passar, a OAB é uma entidade independente certificando separadamente. Você tem todo o modelo ISO inteiro, são cursos, conhecimentos e tal que você aprende em algum lugar e vai fazer uma prova, vai ter um certificado ISO 9.000, 14.000, 12.000, 32.000 e tal. Então, são as certificações ISO. Então, são as certificações de conhecimento. Você tem um conjunto de conhecimento e tal. A sugestão é que as entidades que já entendem dos assuntos virem, né, certificadoras para certificar as coisas novas que estão acontecendo por ali. Então, até mesmo a ideia do Alexandre, não, as instituições de ensino, não, elas já são. Elas podem participar, nada impede de que participem, mas a ideia é ampliar além das instituições de ensino, que elas estão muito focadas no conhecimento daqueles cursos, né? Que é esse ressaber e o certifica tem a ver com isso. Então, a lógica de dar uma flexibilidade, aumentar e dar um reconhecimento. Opa, a pessoa aprendeu alguma coisa ali, legal, posso dar o meu carimbo para que ela procure um emprego lá com carimbo de uma certificadora que foi aprovada dentro da lei tal, da Assembleia Legislativa. Então, opa, meu diploma está bonitinho aqui, está valendo. Esse é o conceito. Na verdade, é tentar dar um respaldo maior, né, é. para esses aprendizados. Eu acho Alex, que a primeira coisa é, de fato, submeter o documento, né? E ele vai ter, os rumos aí vão variar bastante. A minha sugestão, ouvindo vocês, era no sentido do Frederico, ao encaminhar, né, tudo que surgir aqui na Câmara Setorial, ele sugerisse para a Tia Ju que, no momento em que ela fosse fazer algum tipo de encaminhamento, ela chamasse essas comissões que trataram de cada documento desse para, de novo, municiar ela das informações, né? Dar uma atualizada também, contextualizada, para que ela se sentisse até mais segura. Porque uma coisa escrita não tem toda essa riqueza das falas aqui que a gente colocou, né? Então, quando ela fosse iniciar algum tipo ou pensar em, olha, eu queria ver esse documento aqui, começar a pensar com a minha equipe aqui, para a gente fazer um encaminhamento aqui para a Alerj. Aí ela chamasse as comissões, né? Você sugerir que ela chamasse essas comissões que fizeram os documentos, e aí a gente dá uma avivada para ela, né? Daquele conteúdo, né? Mostrando por que que se pensou naquele item, naquele tópico, etc. Que ela aí vai se sentir mais segura, inclusive, de fazer essa tramitação, né? E ali na hora, obviamente, surgem outras ideias, outras propostas, porque ao longo do tempo a gente também, né, como todo projeto, né, esse projeto aí de minuta, projeto de sugestão de reconhecimento, ele já nasce morto, né? Porque a gente pensou, fez, quando a gente fez, a gente já está pensando outras coisas. Pô, podíamos ter colocado isso, podia ter colocado aquilo, mas isso é a dinâmica da vida, né? a vida. E aí, essa é a minha sugestão, tá? Ok, Heitor. Alessandro, Só para assim colocar para as pessoas que a certificação não é igual a um diploma, por exemplo. Vamos dizer que as universidades são certificadoras. Isso não quer dizer que a universidade vai dar um diploma daquilo ali. Ela vai certificar que aquela pessoa tem um conhecimento, não tem nada a ver com o diploma universitário, tá? É uma certificação diferente de um diploma universitário. Vai ter que elaborar ali
através de lei, os dizeres e tal, mas a certificação vai ser totalmente diferente do diploma. Aqui na UF, por exemplo, a gente certifica diplomas de outras universidades, como a Estácio, por exemplo. Então, passa aqui pela UF para a gente dar a certificação. Tá? Então, é um documento em que a UF vai dar um carimbo certificador. Não quer dizer que a UF fez aquele curso para aquela pessoa ter aquela certificação. Não, só vai certificar que aquilo ali tem o aval da UF. Somente isso. Tá? E volto a dizer, gente, toda grande caminhada começa com um pequeno passo. O start desse projeto não significa que ele vai ficar desse jeito. Até acho que, obviamente, ele não vai ficar desse jeito. Ele vai sofrer muitas alterações aí, né? Mas, enfim, é como foi dito ali pelo Heitor, temos que dar o start. Porque se a gente ficar sempre tentando modificar, o tempo vai passando e a gente não faz nada, né? Então, starta desse jeito, obviamente vai ter essas modificações, e concordo com o Heitor de novo. Eu acho que eu sou da opinião que o Paulo teria que falar de alguma forma, ter um lugar de fala, né, no momento de apresentação dessa legislação, ou então ficar ali como um assessor para tirar dúvidas, né, que porventura vierem, porque ele elaborou esse papel, esse projeto, esse documento, e ninguém melhor do que ele para tirar essas dúvidas, ou ter ali uns 10, 15 minutos de fala para poder explicar esse projeto de uma forma palatável, para que todo mundo possa entender. Eu acho que isso seria o ideal. Obrigado. O primeiro passo é entregar e conversar com o Tia Ju. Aí depois, o segundo passo, a gente vê, porque quando chega nesse momento, aí a coisa complica um pouco, por causa de agendas e mil e uma coisas. Nem sempre tem uma disponibilidade tão rápida, às vezes é mais rápido ler, né? E se ela se apaixonar pelo processo, ela toca para frente, ela vendo a viabilidade imediata, ela toca para frente. Ou seja, o primeiro passo é entregar o documento e ver o que é que vai acontecer. Com certeza, qualquer coisa, qualquer dúvida dela, qualquer questionamento dela, eu vou contactar a Câmara Setorial e, com certeza, Paulo, Alessandro, toda a equipe que trabalhou com isso, né, e a própria Câmara Setorial, né? Vamos ver como é que se desdobra isso, né? Como nós estamos no final do ano, né, existe também essa certa dificuldade. Em novembro nós estamos envolvidos com o fórum, com o G20, né? E provavelmente ela só vai pegar nisso mesmo no finalzinho do ano e início do ano que vem. Então, vamos aguardar, né, para ver o que é que a gente pode fazer. Eu pode deixar que eu vou fazer meu papel de grilo falante, sempre procurando lembrar, né, a ela, olha, não esquece nosso projeto, não esquece aquilo que a gente conversou, pode deixar que eu tentarei fazer meu papel com bastante sucesso, tá? Fred, um comentário para ajudar a tramitação é que esse projeto tem tudo a ver com resoluções do G20 pelo mundo afora, tá? Porque a Sim. reciclagem de trabalhador, atualização de conhecimento, etarismo e novas profissões, tá. Com certeza vai ter um monte de resolução do G20 que vai passar por aí, vai passar por E perto. aí, Aí eu estou indo e ao aí, contrário, Paulo, dizendo, olha, ajuda a empurrar. Isso ajuda a e aí, empurrar. Paulo, eu vou te falar assim, existe uma boa estratégia que é o comparecimento de vocês no fórum, na jornada. Porque numa dessas, numa pergunta, numa colocação, vocês, nós já acabamos de entregar um documento assim, entendeu? E isso é Sim. bem importante, é bem interessante, isso pode alavancar o documento para uma prioridade. Então, seria bem importante aproveitar esse momento, às vezes até uma conversa. Oi, como é que tá? Que ali vão estar todo mundo reunido, né? Então, é uma excelente oportunidade da gente fazer essas entregas, tá? Excelente A oportunidade. gente Por tem que isso que mais aproveitar o momento do país, né? Nós isso. estamos de novo numa rota de crescimento, e se o país continuar crescendo nos próximos anos, vamos ter de novo um apagão de mão de obra especializada. Eu estava vendo hoje, até coloquei lá na Câmara, que o setor naval
já está pensando em criar um mecanismo também de capacitação de mão de obra, porque está vendo aí as oportunidades que estão surgindo, né? Então, nada melhor do que a gente trabalhar. Esse é aquele outro documento que a gente preparou antes, né? É porque eles vão nessa direção mesmo, né? Das demandas reais que estão surgindo no Rio de Janeiro, por pessoas especializadas, capacitadas, por rapidez com que essas pessoas possam entrar, né, no mercado de trabalho formalizado, que é o que está surgindo aí, e para entrar no mercado formalizado, ela precisa é, ter credibilidade daquela formação. Essa certificação é mais uma credibilidade que se dá àquele saber e competência que a pessoa adquiriu, né? E é difícil para, por exemplo, um autodidata, né, conseguir ter esse reconhecimento, para alguém que fez esse aprendizado no trabalho, ter esse reconhecimento. Em outros países isso já está sedimentado. O Paulo fez muito bem de colocar aí nos anexos esses exemplos mundiais, porque isso dá mais respaldo ainda da gente fazer esse trabalho, né, de criar rapidez, né, algum mecanismo mais ágil de certificação das pessoas, até porque essas profissões novas, elas surgem muito rapidamente. Eu tenho um amigo que é, ele é técnico de eletrônica, tem uma loja ali em Cascadura e ele também gosta, né, de tecnologias novas, aí comprou um drone, foi aprendendo, aprendendo, aprendendo. Hoje ele já está super habilitado, né, no manuseio de drone, etc., ele já está começando a qualificar outras pessoas, né, como operadores de drone. Agora, ele vai dar um certificado? Não, ele não tem como dar um certificado. Ele pode até dar um certificado, criar uma pessoa jurídica aí, né, de formação, etc., mas e a credibilidade disso ante o mercado todo formal, né? As empresas instaladas, etc. Então, se a gente cria algum mecanismo que facilite isso, né, mas que seja ágil, né? Porque se for Mari ou Mary? Mari. É Mari? Mari, É, Mari. Que Mari colocou, se for passar para virar alguma coisa de agência governamental, ferrou. Vamos esperar anos aí para essa coisa ser regulamentada, etc. Vamos ver o que é possível, né? Mas esse primeiro passo já está sendo dado, colocar a proposta, né? Porque antes não tínhamos nem uma proposta disso daí, né? E vamos ver o encaminhamento. Às vezes vai por outros caminhos, que às vezes nem é o que a gente quer, né? Mas a gente tem que tentar, né? A ideia daquela minuta também de lei também é uma ideia nesse sentido. Tudo que a gente fizer vai ser pouco ante essas demandas gigantes que a gente tem no país de qualificação, que o Paulo colocou aí, 14 milhões, não é pouca coisa não, né? É um gigantismo que a gente tem nesse país, né? Nosso ensino básico são quase 50 milhões de estudantes no país inteiro. É mais do que a população da maioria dos países. Então, é só de estudante, né? Como dar conta disso? E que gigante potencial de gerar economia, né, e movimento econômico com esse pessoal. Imagina um programa nacional de uniforme escolar feito nos vários estados para atender essas demandas no estado. É um movimento que você faz na economia, né, com a indústria têxtil nos vários lugares, com aquelas confecções, etc. Então, isso lembrando aqui uma colocação na época, que foi ventilado essa questão também de uniforme escolar, né? E que alguns municípios, talvez alguns estados também já forneçam para os seus alunos. Enfim, né? É Heitor, alguma coisa que a gente está tentando fazer, né? você fez um comentário que me lembrou aqui, são 50 milhões de brasileiros dentro de sala de aula. Tem mais ou menos outros 50 que abandonaram no meio do caminho, o fundamental, o médio e o superior. Para esses, esse projeto Exatamente, ajuda para caramba. O cara largou e o que eu faço da exatamente. vida? Pô, vou, Exatamente. cara, É toda essa população que a gente precisa requalificar, é né? isso E aí. qualificar em alguma coisa, que a maioria delas nem qualificação tem,
né? Esses que não terminaram o ensino médio, às vezes não têm uma qualificação efetiva, né? Uma formação profissional qualquer. Então, é tarefa de gigante, né? As coisas aqui no Brasil. Mas precisa ser feito, né? Precisa começar. Legal. Perfeito. E essa Muito bem colocação do lembrado, uniforme Paulo. foi do Carlos Lessa, né? Isso mesmo. Tá bom. Ok. Então, eu já conversei aqui, enquanto a gente estava em reunião, eu conversei com o Edson, ele ficou de formatar o documento, né? Já está a postos, né? E se todos concordarem, a gente formata ele e manda ver. E ainda pensando sempre naquela coisa que acabei de falar, da gente estar presente, eu obviamente que estarei aqui, mas que o grupo todo esteja presente na jornada do G20, né? Para que possamos aproveitar, conversar. É um tete-a-tete muito importante, é um momento muito importante e que a gente pode aproveitar bastante para alavancar algumas coisas. Ok? Perfeito? Perfeito. Mais alguma coisa a ser falada, mais alguma sugestão, mais alguma colocação? Sim, convidar vocês, ó, não sei se vocês estão vendo aqui na minha blusa, isso aqui é o trabalho dos alunos aqui do Cefet. Estamos na semana de ensino, pesquisa e extensão, né, que se alinha com a Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E até sexta-feira, se vocês vierem aqui, vão ver as apresentações, desde o ensino técnico, de nível médio até a pós-graduação, tem a jornada também de pesquisa da pós-graduação. Então, todos os níveis estão envolvidos aí na semana, com várias atividades, mesa redonda, jornada de apresentação de pesquisa, apresentação por banner e as apresentações dos alunos. Os nossos alunos do primeiro ano, esses aqui, são os que estão apresentando artefatos para medição, né, de grandezas físicas, e eles, no primeiro ano, já criaram isso, né? Alunos do primeiro ano do curso técnico de mecânica, fora outros alunos, eu tive a oportunidade de estar em alguns estandes, e aí a gente vê a capacidade, né, desses alunos fantásticas, quando a gente acredita nessa potencialidade, né? Porque se fala muito mal do jovem, o jovem não quer nada, o jovem isso, o jovem aquilo. Quando você o estimula e acredita que ele é capaz de fazer, lança para eles desafios, eles respondem de forma muito positiva, né? E é isso que a gente está vendo aqui, coisas fantásticas, usando o Arduino, o Paulo Miller, né? Usando programação, sem Legal. saber nada daquilo no início do ano. Agora estão apresentando, falando com propriedade sobre aquilo. Então, é assim, nossa, em 8, 9 meses, ainda teve 2 meses de greve da rede federal, né? Então, em poucos meses, os alunos conseguem adquirir um conhecimento assim fabuloso, né? E aí o que você vai falar, né? Esse país tem tudo, né? Tem uma gente maravilhosa, só precisa de mais estímulo, de mais acreditar no potencial dessa gente. É É isso, não verdade, sou Heitor. candidato a nada, não, viu? Estou fazendo meu discurso, mas não sou candidato a nada. Mas é verdade, Heitor. Você agora, me lembrando da semana do Cefet, você me fez lembrar na época que eu era do IFRJ, né, da Escola Técnica de Química, da Semana de Química, e que Sim, era também um negócio surpreendente. Você, eu já vi projetos de semanas de Química virarem empresas. É sim, uma coisa assim de louco, de você ficar, né, queijo caído, maravilhado. a capacidade de aprendizado, a capacidade que eles têm é um negócio fantástico. Realmente a questão é estímulo, né? É É. estímulo. E tenho saudade agora, hein? Se amanhã não tivesse uma outra reunião, Aparece aqui, aparece aqui. amanhã eu tenho uma reunião importante sobre o gás amanhã, infelizmente não poderei ir. Gostaria Tá. muito, me deu saudade da época que eu estava por aí, Quando né? você puder, Bom, aparece aqui no Cefet, que eu vou te apresentar um pouco as coisas aqui, a gente tomar um café aqui. Vocês todos, né, estão convidados aí. A gente precisa se encontrar mais, só por vídeo não é dá, não. verdade, Não é dá para tomar verdade. café por vídeo, né?
É verdade. Bom, gente, então é G20 isso. estaremos lá. G20 estaremos lá. Aguardo vocês. Na minha avaliação, a nossa Câmara Setorial teve entregas excelentes esse ano, reflexões maravilhosas. Então, todos estão de parabéns, né? E vamos começar o ano que vem de pé embaixo. Vamos fazer esse fechamento ainda com o G20. Ainda não acabou, a festa ainda não acabou, o melhor da festa vem agora, né? Mas depois vamos iniciar um ano, se Deus quiser, com muito trabalho, né? Com o pé no acelerador, porque o nosso Estado realmente precisa muito disso, né? Pode não parecer nada, mas é um espaço democrático, onde aqui a gente pensa, aqui se constrói instrumentos e, com certeza, como foi falado hoje, tem que começar. De algum lugar tem que começar. Então, que seja por aqui, né? Muito obrigado a vocês. Um excelente resto de semana. Fiquem em paz. Um Obrigado. abraço. Boa tarde. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Um abraço a Tchau. todos. Ô, Tudo de bom. tchau.